Aleluia. Paz do Senhor, irmãos, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Aleluia. Quero reforçar aqui o convite da pastora Suzy. É um convite, já uma convocação, irmãos. É o lançamento da nossa revista, a revista da Igreja do Nazareno em Olinda. Você pode aplaudir o Senhor? É a nossa revista. Um legado de santidade. Nós estamos retornando a história, a teologia e toda a estrutura de regra de fé da denominação nazarena. Então, um marco, assim, muito impactante, porque é um desafio, né? Mas nós temos hoje essa missão, né? Eu digo de voltar ao caminho, né? Voltar à nossa história. E nós vamos viver aqui, dentro dessa revista, assuntos tão importantes na crença da nossa regra de fé. Irmãos, hoje eu quero meditar com vocês em Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21 ao versículo 28. Nos narra uma história, um drama, um desespero, um acontecimento fatídico, terrível, incontrolável, na dimensão que nós vamos ver aqui no decorrer da mensagem, que era algo que não tinha solução aparentemente, mas Jesus, que é o dono de toda graça, de todo perdão, trouxe vitória, trouxe bênção, como também trará vitória e bênção sobre a tua vida. Você pode dizer amém? Sobre a minha vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre os nossos pastores, sobre os nossos líderes, sobre as nossas crianças, adolescentes, jovens, todos serão abençoados, amém? Glória a Deus, aleluia. Diz assim, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Poder sentar, irmãos. Glória a Deus. Jesus sempre era cercado de grandes multidões. Além dos seus discípulos, 12, os 70, a multidão concorria, porque a fama de Jesus crescia. Vamos pintar aqui um cenário, como aquilo foi crescendo, alarmantemente, Jesus estava sendo conhecido, não só na sua própria terra, ali onde estava, ali em Israel, mas também nos países vizinhos. Também ouviram da sua fama. E a gente tem que pensar aqui que tudo
concorria para que nada desse certo. Imagine vocês que havia um grande abismo entre judeus e os fenícios, os cananeus, da onde essa mulher era oriunda da terra dos cananeus, de Tiro e Sidom, a subida então da Galileia. Eles eram inimigos do povo de Israel. Eles não tinham ligações porque viviam em guerra, antigos que se combatiam e que não fluíam para a mesma ação de pensamentos. E além disso, a terra de Tiro e Sidom era conhecido como uma terra onde eles eram idólatras, buscavam outros deuses e também adoravam a Baal, antigo deus que combatia a fé dos israelitas. Então, Jesus muda o seu cenário, o seu itinerário, e a palavra do Senhor nos diz que ele vai para a terra de Tiro e Sidom. E ali começa uma fagulha de esperança. Algo começa a se mover, que ninguém sabia o que iria acontecer, mas Deus iria fazer algo tremendo naquele lugar, que a sua glória, que o seu poder seriam enaltecidos. Naquele lugar, o nome do Senhor não seria simplesmente só conhecido de ouvirem falar, mas agora de testemunharem da realização da maravilhosa operação do poder de Deus naquela terra estrangeira. E Jesus entrou naquela terra. E o cenário acontece que quando ele vai entrando na terra de Tiro e Sidom, as pessoas começaram a concorrer, se aproximando dele, e começaram a falar: olha, Jesus está passando. E existia uma família que estava sofrendo. Existia uma família que vivia debaixo de um pesadelo terrível, dores horríveis. Alguém daquela família era vitimizado, dominado por horrores, e não tinha paz, não tinha alegria, mas debaixo daquela escravidão, de toda aquela operação do mal, aquela família sofria, porque existia uma moça endemoniada. Olha que eles tinham vários deuses. A explicação de Flávio José era que ela havia buscado nesses deuses. Historiador antigo, do primeiro século, diz que eles haviam concorrido para a solução dos problemas daquela moça, mas os deuses de Tiro e Sidom não conseguiram resolver o problema. E Jesus estava entrando na terra estrangeira, e o texto nos fala a respeito de quando ele começa a caminhar naquela terra, há uma voz suplicante, uma voz clamando por socorro. E o texto diz, no versículo 22, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. A descrição nos revela o pesadelo, a dor e a falta de saída que essa família vive, e só quem sofre, só quem está no entroncamento, só quem vive numa situação de bifurcação que a vida faz,
qual caminho tomar, que sabe muito bem o peso da dor de uma terrível ação maligna como essa que atingir aquela família. Aquela moça estava dominada por esse espírito, atormentada. Todos os seus sonhos, todas as suas esperanças haviam sido cortadas. E essa mãe vai desesperada para pedir socorro a Jesus. E ali começa um grande dilema, porque era questão cultural. Eles tinham dificuldades por causa da cultura e a crença. Como é que agora alguém de Tiro e Sidom estava buscando uma fé libertadora e alguém que fosse de Israel? E ela clama. O desespero e a dor não nos faz ficar preso a uma questão religiosa. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Não é o nome da igreja, não é a igreja, não é o emblema da igreja, não é o nome do pastor que salva. O que salva, o que opera, o que faz milagre, o que traz o poder de Deus é o nome de Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome quebra os grilhões do inferno, despedaça o arco, tira as forças e as resistências do mal e mostra que Ele é Deus. Faz o impossível. Você crê? Deus faz o impossível. Nós vivemos num tempo onde a nossa fé tem sido, de uma forma tão terrível, afrontada. Onde o inimigo quer nos levar a uma ação de falta de reconhecimento quem é Deus. Muitas vezes, infelizmente, nós somos parados pelo nosso próprio medo de não nos lançarmos com força e fé na palavra de Deus. Muitas vezes, nós olhamos para trás, enquanto o Senhor diz, olhe para frente. Muitas vezes, nós queremos ver as coisas da maneira como nós cremos que tem que ser, e não como Deus tem que fazer. Escute isso que eu estou te falando. A forma como Deus faz pertence a Ele. A nossa fé está nele. A operação não nos pertence. O que iria acontecer naquelas terras diferentes de Israel não pertencia agora à capacidade dos discípulos concluírem e nem mesmo Jesus ficar dando explicação. Isso nos liberta, irmãos, de sermos mesquinhos com aqueles que não têm a mesma fé que nós. Nos liberta que é possível um pouco de fé, mesmo que seja com um pouco de entendimento sobre Deus, é suficiente para Deus libertar, curar e salvar. Isso prova-nos o poder de Deus. A palavra de Deus foi se achegando. E Jesus estava apertado pela multidão e aquela mulher gritava. E algo acontece aqui que não era cultural. Aos sírios fenícios, aos cananeus, aquela mulher cananeia, que ela grita o nome de Jesus da seguinte forma: Filho de Davi. Só quem conhecia essa expressão, só quem conhecia esse mencionado ao futuro Messias, eram os filhos de Israel. Mas aquela mulher ouviu falar.
um pouco de fé e confiança em Deus é capaz de operar, de fazer coisas que só Deus faz. Aquela mulher não entendia muito dessas histórias e nem sabia a respeito da relação profética messiânica, a respeito do Messias que viria fazer e operar essas coisas. Mas ela ouviu, ela soube. Como é importante a gente falar de Jesus. Como é importante a gente não ficar preso somente a um campo de atuação, achando que só ali que Deus vai fazer, só ali que a palavra vai germinar. A palavra pode germinar em todo canto. Você pode estar em qualquer lugar. Por onde você for, semeia a palavra. Talvez seja algo que a pessoa vai aprender, você falando lá no meio, aonde estiver na fila, na padaria, num banco, ou estando num ponto de ônibus, estando numa esquina, falando a respeito da obra de Jesus. É uma frase, é uma palavra, mas é algo que entra na alma. E essa mulher, de uma forma, de outra, ela sabia que o filho de Davi tinha poder de fazer algo por ela. E ela grita: tem misericórdia de mim. Ela pede por misericórdia. E ela diz que minha filha está miseravelmente endemoniada. Pesadelo. E ela grita como que não tivesse mais aonde recorrer. Ela já tinha ido a todas as fontes que pudesse ajudá-la em Tiro e Sidom, aos seus deuses. Ela buscou em tudo quanto foi apoio espiritual, espiritualista, em tudo quanto podia trazer solução para a filha dela. Mas o problema continuava. O versículo 23 diz que Jesus não respondeu nada. Jesus ficou calado. Será que Jesus está fazendo aquilo de propósito? E aquilo nos mostra um nível que nós precisamos aprender. Bater na porta de Deus até Ele nos responder, amém? Falar com Deus até Ele nos responder, amém? Nos ensina a não desistir do que precisamos. Nos ensina o caminho de que muitas vezes a nossa fé, ela precisa crescer na dor. Ela precisa crescer no momento difícil. Às vezes é fácil pregar quando tudo vai bem. Falar do poder de Deus quando tudo está tranquilo. É bom estar de pé quando tudo não me incomoda. Eu quero ver as coisas desmoronando. O chão com uma areia movediça se afundando e você está de pé. Firme! Aí você sai de palavra para a vivência. Da experiência só de falar para o viver. Comentava isso com minha esposa hoje. Como é importante a gente demonstrar a fé quando tudo vai mal. Quando Deus começa a tirar tudo aquilo que te sustenta, os sustentáculos. Deus começa a tirar o chão dos pés. Quando Deus começa a mostrar que quer ver você de pé, firme, quando tudo estiver turvo.
E esse texto nos mostra isso. Porque os discípulos reclamam com Jesus, porque aquilo estava incomodando os discípulos. O verso 23 fala: mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, próximo dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Essa mulher é fantástica. Essa mulher é tremenda. Ela nos mostra um princípio da revelação do quanto Deus quer ver a nossa fé na dor. De quanto Deus quer ver a sua atitude na dor. De quanto Deus quer ver a igreja se movimentando quando há ameaça, quando há aperto, quando há estrangulamento, quando tudo se encastela e as pessoas estão assim esperando. Agora ele vai cair, ela vai cair, ele vai deixar de pregar, ele vai deixar de ir para a igreja, ele vai perder a fé. Agora eu quero ver o Deus dele. Eu quero ver a fé dele. Agora eu quero ver como é que ele vai sair dessa. E a palavra de Deus nos mostra que aquela mulher, ela teve um princípio. E esse princípio é considerado pela a teologia da fé insistente. Ela vai parar, eu não vou parar. Ela vai desistir, eu não vou desistir. Agora não tem jeito. Quem disse que não tem jeito? E ela continuou. E o texto nos diz, então, de um grande tempo que Jesus ficou calado. Jesus, então, teve um momento inevitável que agora ele teve que responder. Versículo 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que tremendo. Bom, agora essa mulher vai embora de vez. Bom, será que Jesus fez isso porque ele estava irritado? Será que a sua palavra era excludente? Será que ele fez isso para se vingar contra os antigos inimigos, os inimigos do povo de Israel? Não. Mas há algo importante nesse texto. Eu estava hoje meditando e vendo por que Jesus não atendeu essa mulher de imediato. E ele disse àquela mulher que ele não havia sido enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa profecia é certa. Primeiro ele deveria abranger toda a região da nação de Israel. Primeiro os convertidos deveriam ser da nação de Israel. A palavra de Jesus, ela está completamente cheia de razão, fundamento. E algo acontece tremendamente, que ele, quando fala isso, a mulher faz algo que movimenta a alma profunda de Jesus. O texto 25 diz: então chegou ela e fez o quê, irmãos? E adorou. Mulher pagã, gentílica. Ela não pertencia à nação de Israel.
não tinha nenhum conhecimento, não tinha participado de nenhum ensinamento de Jesus, mas o que ela soube dele foi o suficiente da sua alma se derramar diante dele. E o texto diz que ela adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Irmãos, essa é uma oração que Deus não rejeita. É a oração de súplica. É a oração de se derramar. É você se colocar diante de Deus, onde a sua alma é rasgada. Ela viu que não tinha saída em tudo que ela havia procurado. Agora, ela precisava reconhecer esse momento como momento de adoração e de súplica. Então chegou ela e adorou-o. Adorou-o. Ela não se importou com ninguém. Ela não se importou com o que iriam falar dela, qual seria o comentário amanhã depois. Ela não se importou com o que iria fazer, mas ela colocou a sua alma em ação. A sua necessidade era tão grande que ela disse: Senhor, socorre-me. Socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Tem todo sentido isso. Essa colocação de Jesus tem tudo a ver com a questão cultural que circulava entre Israel e aqueles gentílicos, a nação cananeia. Tinha tudo a ver, porque os judeus achavam que só eles eram reconhecidos como filhos de Deus. Por isso que ele diz: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Porque eles consideravam os judeus como filhos. Só eles pertenciam à promessa de Deus. E Deus é transcultural, amém? Deus vai além do Brasil, da Europa. Deus vai em todas as línguas, povos, em tudo quanto há homem e mulher clamando, Ele está presente. É transcultural. E nesse momento, Jesus fala isso, testando a fé. Por quê? Porque também todos os gentios eram considerados, aqui, os cananeus, nesse caso, como cachorrinhos. Eles não eram filhos de Deus. Isso querendo atribuir a eles uma condição de classificação. Olha, vocês estão longe de ser alcançados por Deus. Vocês estão distantes para que Deus os veja e os atenda. Olha a religiosidade, pensamento que embruteceu a visão dos israelitas. E Jesus usou isso porque era uma expressão comum entre aqueles povos. Por isso que ele disse: não é lícito tirar dos filhos o pão e dar aos cachorrinhos. Mas algo tremendo acontece. Agora essa mulher para. Ela desiste. Aí, não era uma questão qualquer. Jesus estava fazendo uma ação excludente, né? Jesus estava agora mexendo com a moral desse povo. Não. Jesus mexe com a fé daquela mulher. Eu quero dizer que haverão coisas que Deus não vai nos atender na hora, nem no momento. Escute o que eu vou te falar. Tem um caminho que nós não vamos poder
buscar atalho. O caminhar com Deus não procura atalho. Diga comigo, o caminhar com Deus não procura atalho. Você pode aplaudir o Senhor? Existem coisas que nós vamos ter que caminhar pela fé. Existem coisas que nós vamos ter que viver pela fé. Existem coisas que nós vamos ter que testemunhar pela fé. Existem coisas que as pessoas vão ter que presenciar o que está acontecendo pela fé. Não há como você criar atalho. E essa mulher, quando escuta isso de Jesus, Jesus talvez estivesse agredindo violentamente ela com aquela ação de desprezo. Não! Mas Jesus provoca para saber qual era a capacidade da sua fé. Eu sei, irmãos, que cada um vai passar o seu pedaço, mas não adianta, você não vai passar com a fé do irmão. Você não vai passar com a fé daquele que prega. É a tua fé. É aquilo que vai mostrar para você qual é o nível de relacionamento que você tem com Deus. Essa relação que revela a sua forma de se derramar diante de Deus. E Deus vê totalmente a sua alma, vê a sua interioridade. E essa mulher parecia que estava sendo menosprezada, desprezada, achincalhada. Talvez fosse tudo para que ela não pudesse alcançar, mas na verdade, Jesus estava movendo a fé dela pelo caminho que ela devia andar, pelo caminho que ela devia trilhar. E não tem como você pegar por atalho. O caminho é o caminho. A pastora leu aqui na abertura pela fé. Leu aqui a galeria dos heróis da fé. Eu quero ver viver. Quando Deus te humilhar, quando Deus tirar as suas escórias, o seu amparo, quando Deus disser assim, olha, não tem mais ninguém, só quem Ele vai mover na tua direção pela fé. Pessoas vão vir pela fé. Pessoas vão ser tocadas pela fé. O mover de Deus vai ser um mover através desse processo. E aquela mulher, quando escuta aquilo de Jesus, que palavra dura. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor. Ela falou que entendeu tudo. Sim, Senhor. Eu entendi tudo. Isso não me aborreceu. Oh, Deus. Quantas vezes achamos que Deus esqueceu? Quantas vezes achamos que Deus não está nos ouvindo? Quantas vezes achamos que Deus silenciou? E ela concordou, sim, Senhor. Os pães pertencem aos filhos. E aquilo não empobreceu a sua alma, não diminuiu a sua fé. Aquela ação não tirou o propósito da sua alma.
E ela responde com firmeza: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. As migalhas que caem da mesa dos seus senhores. É graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia. É o povo sendo farto da salvação, da bênção do Deus de Israel, mas isso não significa que Deus esqueceu aqueles que estão distantes, aqueles que estão agora longe do alcance da voz de Deus, aparentemente por nós impossíveis de serem alcançados. Mas pela misericórdia de Deus, a graça do Senhor, ela foi transbordante, abundante. A Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aquela mulher dá a resposta àquela situação que muda todo o cenário. Completamente é aprovada na prova. Ela não foi reprovada, mas na prova ela foi fiel até o final. Ela sentiu de perto o que era ter uma fé verdadeira. Mesmo caindo os farelos da mesa dos seus senhores, mesmo aquilo que ninguém queira, é suficiente para salvar, para libertar, para curar, para trazer de volta a saúde, para realizar novamente a felicidade, para trazer de volta casamento, para renovar o coração, para quebrar as maldições. Aquilo que é rejeitado por muitos, mas ainda faz a obra, realizando, operando, tanto querer quanto efetuar de Deus, avivando pessoas, retornando almas para o caminho, trazendo avivamento. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquilo impacta profundamente pela a obra que estava sendo realizada naquele território. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, verso 28, grande é a tua fé. Estamos falando aqui de uma mulher cananeia, sírio-fenícia, idólatra. Mas o que ela recebeu foi o suficiente para quebrar, anular, para desfazer toda a maldição na sua vida. Destravou o império do mal, as algemas invisíveis e as cadeias de maldição, de doença, porque aquela enfermidade que a sua filha estava sofrendo era algo oriundo de Satanás. O texto diz que ela é uma mulher endemoniada. Olha o que ele faz nessa hora. Então respondeu Jesus e disse: mulher, grande é a tua fé. Ande na sua fé. Caminhe na sua fé. Parece que vai ser difícil? Creia. Parece que vai ser impossível? Creia. Parece que não vai dar certo? Creia. Parece que tudo acabou? Creia que Deus é capaz de fazer o impossível. Você crê nisso? A palavra do Senhor nos fala em Lucas capítulo 1, versículo 37,
uma promessa de Deus que nós temos que reivindicá-la. Uma promessa de Deus para os nossos dias. Porque para Deus, mais uma vez, porque para Deus, diga o seu problema, porque, aleluia, você pode aplaudir o Senhor. Porque para Deus nada é impossível. E acontece isso. Jesus naquele momento falou, grande é a tua fé. Que fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Eu acredito que o que Deus operou na vida daquela mulher, quer operar também em nossas vidas. Deus ainda está realizando obras maravilhosas. Essa obra não parou. Quando o inimigo pensava que estava vencendo, quando o inimigo estava achando que tinha o domínio de tudo, ele viu o poder se manifestando através da fé de uma mulher que aparentemente não deveria receber nada. Eu fico observando, irmãos, essas palavras têm chegado aos nossos corações. A vontade de Deus, nesse momento, é que você desista. Muitas coisas chegam ao teu coração para você desistir. Você olha, é para mim desistir, Senhor? É para eu parar? A palavra de Deus nos fala que muitas coisas vêm e o inimigo o coloca para que você desista. Enquanto a gente entende que a fé, ela vai muito além do que a nossa razão possa entender. Vai muito além. E aqui nós podemos aprender. Se algo bom aconteceu a essa mulher, algo também acontecerá com você. Algo acontecerá com sua família. Algo vai acontecer nos seus dias. Algo vai acontecer pela promessa de Deus. Porque Deus quer agir. A vontade de Deus é que você desista? Nunca. Pare, nunca. Volte atrás, jamais. Mas é um tempo que a gente tem que dizer, Senhor, eu creio. Eu vejo que nessa noite muitas coisas podem mudar. Muitas coisas podem acontecer se você crer. Se você crer, creia. Palavras negativas, palavras contrárias, a sua mente te levou aos sentimentos mais difíceis, estão te cercando, a coisa está tentando te amedrontar. Creia, creia, prossiga. Se ele entrou na terra da sua alma, é porque algo vai acontecer. Eu quero que você, em nome de Jesus, fique de pé, em nome de Jesus. Algo vai acontecer. Quando eu vinha para cá, Deus falava comigo que precisa hoje curar a terra da alma. E a terra de Ciro e Sidom foram tratadas por Deus. Eu quero dizer para você, hoje a sua terra vai ser tratada.
Talvez você queira que aconteça hoje, amém. Ou pode acontecer amanhã, amém. Pode acontecer daqui a um mês, amém. Mas o importante é que você tenha fé. Não espere melhorar. Não espere sinal nenhum de algo que possa te provar que você agora sim tem que ir. Não. Vem com a tua condição. Venha como você está. Na dor, no sofrimento, na angústia, na tristeza, na dificuldade. Venha como você se sente. Deus falou no meu coração, meu filho, ore hoje por pessoas que estão precisando vir pela fé para alcançar a vitória. Não se trata nada de denominação. Se trata do poder de Deus nas vidas. E eu quero hoje fazer essa oração por você. Você tem fé? A minha oração hoje, antes de sair de casa, foi essa. Eu não vou esperar nada melhorar para fazer a vontade de Deus. E vou fazer a vontade de Deus conforme eu estiver. E eu quero que você, em nome de Jesus, saia do seu lugar, vem aqui. Vem aqui, em nome de Jesus. Nós vamos orar pela sua causa. Nós vamos orar. Saia do seu lugar, em nome de Jesus. Pode vir aqui, o altar está aberto para você. Não se preocupe, faça como aquela mulher veio e adore ao Senhor. Seja a causa que for, seja o momento que for. Não perca a sua fé. Em nome de Jesus. Esse é o momento. Essa é a hora. Deus sabe. Deus entende. Quero chamar aqui a minha esposa para fazer essa oração. Eu pedi aos pastores para ungir esses irmãos. Venha, venha, meu irmão, venha. Venha mesmo com fé. Venha com fé. Venha com fé, porque chora mesmo aos pés do Senhor. Chora mesmo diante do Deus Altíssimo. Em nome do Senhor. Creia que hoje o milagre vai acontecer. Querido Deus, amado Pai. Ó Deus, nessa noite, nós reconhecemos o Teu chamado. Nós ouvimos, ó Deus, a palavra. Essa palavra que não volta vazia, Deus. Aleluia. Nós ouvimos o Teu chamar. Ó Deus, e nós nos apresentamos, ó Deus, no Teu altar. Ó Deus, glória. Da forma em que estamos, ó Deus. Feridos, muitos doentes, muitos, ó Deus, com as forças esgotadas, muitos fracos, aleluia. Muitos, ó Deus, sem perspectiva, muitos não crendo mais, ó Deus, nas Tuas promessas. Mas nessa noite, ó Deus, nós renovamos. Aleluia. Nós renovamos, ó Deus, a nossa fé. Aleluia. Ó Deus, mesmo Senhor, aleluia. Que o quadro continue o mesmo. Recebe. Porque Recebe sabemos que o operar é no Teu momento, é na Tua hora. Mas nós nos colocamos, ó Deus, nessa noite. Ó Deus, e nós Te apresentamos cada vida aqui neste altar. Deus, Tu conheces suas dores. Tu conheces, ó Deus, aquilo que eles vieram pedir. Ó Deus, Tu conheces cada um. Ó Deus, nós Te pedimos, renova, Senhor, restaura. Renova as forças dos Teus servos, Senhor. Ó Deus. Ah, Senhor, essa noite Tu falaste tão
grandemente as está nossas mudando a vidas. sua vida hoje. Ó Deus, nós não precisamos de muito, é uma fé assim como um grão de mostarda. Nós podemos dizer esse monte que ele vá para o outro lado. Ó Deus querido, nós não precisamos muito. Nós Aleluia. só precisamos da tua presença. Glória a Que Deus. a tua presença, que a tua boa mão não se aparte Aleluia. das nossas vidas. E nesse momento nós, Aleluia. ó Deus, firmamos Opera, uma Senhor. aliança contigo. Rompe, Senhor. Nós firmamos Doenças, uma cadeias, aliança com o Senhor. enfermidades, Que nós vamos caminhar causas. pela fé. Ó Deus, Ó opera maravilhas. Nós tomamos posse de todo o poder, de toda a vitória, tudo aquilo que teu Espírito Santo falou nessa noite, através da boca do teu servo, nós tomamos posse, nós recebemos. Recebemos. Levanta a tua mão assim, ó, e agora fecha a tua mão, num sinal que você recebeu, Eu que você recebi. vai levar para tua Aleluia. casa. Chegando em casa, toca assim, ó, na Oh, porta, glória. vai tocando nas paredes. Olha, toma posse, porque Toma eu sei posse. que a vitória já chegou na tua vida. Recebe a tua em nome vitória. de Jesus. Você pode glorificar, você pode glorificar, você Oh, pode glória, aplaudir glória. ao Senhor. Aleluia. Irmãos, olhem para mim. Como ele fez, como ele mudou a vida daquela mulher, assim ele fará com vocês. Amém? Deus abençoe.